A graça, a paz do Senhor Jesus em nossas vidas. Meus irmãos, mais uma vez aqui na ação do Ministério Pescadores de Homens, agradecemos a Deus. Hoje são 90 avanços do reino. Isso é muito minúsculo diante da imensidão que é a Igreja de Cristo. A Igreja de Cristo está distribuída em todo o mundo através daqueles que creem em Jesus Cristo. É imensa. Eu vi uma comparação muito boa de um pastor, que ele disse que o que nós vimos normalmente é a ponta do iceberg. Então nós focamos muito que a igreja evangélica está deteriorada por causa desses maus exemplos, por causa dos falsos profetas, os falsos mestres, os falsos pastores, e os falsos cristãos, os cristãos nominais, aqueles que dizem que creem em Jesus, mas na realidade as ações não são consonantes. Na realidade é uma discrepância, é uma total desarmonia com a obediência aos ditames que Jesus trouxe, que implementou a nossa fé. Mas é interessante, como eu estava dizendo, lembrando, o pastor disse, vamos focar no que está embaixo da ponta do iceberg, ou seja, é uma igreja imensa, é uma igreja que sustenta, ou vai de encontro, esbarra nas mazelas do mundo, esse mundo caótico, esse mundo doentio, esse mundo que não traz orgulho às pessoas que amam o bem, que amam a paz, que amam a Deus. Então é importante nós vermos isso, que essa igreja disseminada em todos os quadrantes do mundo, que faz com que a fé permaneça, porque Jesus disse que devemos perseverar, e aqueles que perseverarem até o fim serão salvos. Então glória a Deus por isso. Então hoje o tema mais interessante a falar sobre isso não poderia deixar de ser a vitória, sobre a vitória. Porque nesse mundo tão derrotista, mundo de pessoas tão perdidas, nada mais inspirador, e isso com base na palavra de Deus, do que a vitória. Então vou tentar sintetizar isso aí em 5 passagens da Bíblia que nos dá a compreensão sobre o que é a vitória. Não é uma vitória qualquer, porque não é uma vitória humana. E o homem, na realidade, não pode ter vitória nenhuma por causa da sua natureza pecaminosa. Então podemos começar assim, para citar biblicamente. Os irmãos conhecem bem a passagem de Gênesis 3,15, o proto-evangelho, o primeiro evangelho, que diz sobre quando Deus diz, depois do pecado, diz que um descendente de mulher pisará a cabeça do diabo. Essa é a primeira promessa, a promessa messiânica, de que o diabo perderia, certo? Frente a quem? A um descendente de mulher. Essa é a primeira promessa que a Bíblia nos fala. Mais tardar, nós vamos ver já no Novo Testamento, em João 19:30, Jesus na cruz, João 19:30, Jesus na cruz diz que está tudo consumado, ou seja, no grego, tetelestai, ou seja, está tudo consumado. Para quem não compreende o contexto da palavra de Deus, muitos imaginam que essa é uma derrota de Jesus, quando ele disse que está consumado, assim como eu pensava muitos anos atrás. Que coisa triste, Jesus perdeu, está ali morto na cruz depois de ter sido sacrificado vivo, sofrendo todas as mazelas dos romanos, dos próprios judeus. E assim nós pensávamos, mas nós sabemos que ali era a vitória, aquela vitória que foi prometida lá em Gênesis, quando ele diz está consumado, significa que ali a vitória de Jesus se consumou. É nesse sentido, o plano de revelação de Deus foi consumado. Isso é maravilhoso. Mas ainda o apóstolo Paulo, falando ainda sobre a cruz, sobre essa consumação, ele disse em Colossenses 2, 14 e 15, que
a dívida que havia, né, do pecado com Deus estava paga, né? O escrito de dívida estava paga, jogado ali, pregado na cruz. E também Mateus, não, sim, aí é o apóstolo Paulo falando sobre o cumprimento da promessa. E foi exatamente naquele momento. Eu vou ler essa passagem, permitam-me, irmãos, quando diz assim, ó: cancelando o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, cravando-o na cruz. E aí a vitória contra o diabo. Estamos falando de vitória. Despojando os principados e as potestades publicamente, humilhando o diabo. Os expôs ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz. Então aí a gente viu sobre um momento de vitória de Deus. Mas também a vitória não ficou na morte de Cristo. A vitória veio mais materializada ainda quando ele ressuscitou, conforme todos os evangelhos sem exceção, Mateus, Marcos, Lucas e João abordam a ressurreição de Cristo. Em Mateus 28:6, diz, vamos ver aqui. Amém. Diz assim: ele não está aqui. Quando ele foi procurado, o corpo havia sido sepultado, né, porque para ressuscitar precisa estar morto. Jesus morreu na cruz de fato. Ele foi sepultado, mas aí quando estavam procurando pelo corpo, não encontrou, ou não encontraram, que se disse assim: ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito. Então a promessa aí materializada da vitória de Jesus. Então se fizer uma leitura reflexiva, se procurar em todos os evangelhos, vamos encontrar essa passagem. E por fim, irmãos, Apocalipse 20:10. Nós podemos Apocalipse 20:10. Eu tinha trazido tudo aqui marcado para ler, mas a gente sabe, né, o tempo urge, o tempo avança e precisamos, né, continuar na missão evangelística. Mas Mateus 20:10, o Apocalipse 20:10, obrigado, diz assim, ó: o diabo que os tinha enganado, olha lá, lembra disso, foi lançado no lago do fogo e enxofre, onde já se encontram a besta e o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite para todo sempre. Aqui sim, a vitória final contra o diabo. A vitória final. A vitória lá proclamada lá no início, né, que foi desencadeada, né, com a morte de Jesus na cruz. E aí ultimando, né, o diabo nesse momento em que Apocalipse nos traz essa revelação. Então, irmãos, como nós vimos aí numa síntese, a vitória já foi proclamada. Não há motivo para nós ficarmos perturbados, nós que cremos em Deus. A questão é o seguinte: como obter esses benefícios, né, dessa vitória? A Bíblia nos ensina: invocai o nome do Senhor e será salvo. Aquele que crê em Cristo, crê em Jesus, será salvo. Então, os salvos, esses receberão os reflexos dessa vitória retumbante. Então a pergunta é o seguinte: nós que somos de Deus, nós que somos convertidos pelo amor, a graça e a misericórdia do Senhor, nós temos do que nos ansiarmos na questão depois de morrermos, ou quando no final acontecer, né, o Apocalipse é proclamado? Claro que não. Nós agradecemos a Deus porque a própria Bíblia nos revela que a vitória é de Deus e a vitória, por isso, também é nossa vitória. Em nome de Cristo agradecemos a Deus. Amém. Amém. Glória a Deus.